Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Papo de Economia. Essa semana dando mais uma atualizada do que aconteceu de mais relevante no nosso Brasil, mundo afora. Eu gostaria de separar em dois elementos chaves aqui essa semana. Eu quero falar um pouquinho de coisas boas que ocorreram na semana passada e tiveram um efeito muito positivo, principalmente nos mercados de risco, no dólar e na curva de juros futura, que é essencial para um outro elemento, que é a possibilidade de baixarmos a taxa de juros, a Selic, ainda esse ano. E as consequências disso, que são obviamente muito positivas. E depois eu quero falar um pouquinho do arcabouço fiscal, que oficialmente foi enviado para o Congresso ontem. Eu tenho alguns comentários importantes que eu gostaria de fazer em relação à peça que foi enviada. Mas vamos retornar então na semana prévia e teve um dado fundamental, que foi o dado da inflação. Nós tínhamos uma expectativa de uma inflação na faixa de 0,8 e ela vem em 0,71. Você pode dizer assim, nossa, mas 0,8 para 0,71 não é nada. Mas dentro de um contexto de tendência, isso é importantíssimo. Porque na inflação anualizada, nós já baixamos de 5% na inflação acumulada. Se pegarmos um gráfico, veremos que nós estamos totalmente em tendência de baixa na inflação. A partir desta lógica, aquilo que o Banco Central perseguia com o remédio do juro alto, começa a trazer o efeito. Claro que existe o efeito colateral negativo que atinge diretamente a atividade econômica. A gente já sente isso, né? A possibilidade de queda de emprego, queda de PIB e a economia cresce menos. Mas isso impacta diretamente na questão da demanda e na questão daquela reação aos preços, né? Então é isso que obviamente está se buscando. E a partir desse 0,71, vários elementos começaram, né? É que nem um dominó, né? Vai caindo o dominó e já se passou a acreditar que, ao contrário do que vem sendo dito e anunciado pelo Banco Central, talvez no segundo semestre, não na próxima reunião, que é em junho, mas possivelmente na próxima, a gente já tenha alguma boa novidade em relação a baixarmos ou iniciarmos a baixa do ciclo de taxa de juros que iniciou lá em 2021, o ciclo de aumento de taxa no Brasil. E por um longo período a gente já vem trazendo e mantendo nesses 13,75. Isso, os mercados, o que eles fazem? Eles antecipam, né? Os mercados eles já olham muitas vezes lá para frente, 6 meses, 7, 8 meses para frente. Os mercados começaram a antecipar essa possibilidade e quando olhamos a curva de taxa de juros futura, ela já anuncia, ou seja, os mercados começam a operar taxas contando com a possibilidade já da baixa ainda esse ano. Partindo dessa lógica, os ativos que têm que ser reprecificados começam a acreditar também nessa possibilidade, principalmente aquelas empresas que dependem de longo prazo, de muito capital, de financiamento. Então, estamos falando aqui de setor de varejo, setor de construção civil e muitos outros, né? Então, quando olhamos para a Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores teve uma subida bastante expressiva, já refletindo isso, mas especialmente o dólar, que depois de mais de 12 meses rompeu novamente a barreira dos 5. Chegamos no intraday a 4,92. Isso também foi uma notícia muito interessante em função da própria inflação, porque como temos um componente de produtos importados muito significativo no índice inflacionário, ele também retroalimenta a possibilidade da inflação continuar a ser domada, reforça a tese da possibilidade de baixarmos a taxa de juros ainda esse ano. E isso se refletiu, semana passada foi uma semana de bastante otimismo. E aí, trazendo já para a semana da qual a gente conversa, né, o principal elemento dessa semana foi a apresentação do arcabouço fiscal. E aqui eu já entro no nosso segundo tema do bate-papo, que quando a gente começa a fazer uma leitura um pouco mais a fundo, um pouco mais pragmática, tem alguns elementos que eu queria chamar a atenção de vocês, que são mudanças aparentemente sutis, mas elas são muito relevantes. Porque o que nós tínhamos antes? Nós tínhamos a regra do teto de gastos e a lei de responsabilidade fiscal. O que significava isso na prática?
o governante podia gastar até X percentual do orçamento. Se ele ultrapassasse, ele estava sujeito a ser processado, teria que responder por isso e poderia ser, inclusive, empichado. Claro que, em função de fatores externos e incontroláveis, por exemplo, pandemia, se negocia situações ou momentos que a gente chama estratégia de guerra, né? Então, negocia-se uma PEC junto ao Congresso que autoriza ultrapassar o teto de gastos e alivia a questão da responsabilidade fiscal. Então, frequentemente, o governo Bolsonaro teve que se utilizar muito disso, né? Num primeiro momento justificado, ano passado, né? Já com uma visão um pouco eleitoreira, né? Mas foi utilizado. E baseado nesta tese, o novo governo resolveu propor um novo marco, né? Não, a lei de responsabilidade fiscal e o teto de gastos não está funcionando, queremos propor um novo acordo. E aí surgiu o arcabouço fiscal, que foi apresentado pelo ministro Haddad. E o que ele traz de peça que me incomoda um pouco? A primeira delas é justamente do que nós estávamos falando. Ele elimina a responsabilidade fiscal. Por quê? Porque mesmo que o governante, seja por que motivo ocorra, ele ultrapassar, ele não será mais responsabilizado. Ou seja, risco de impeachment não existe mais agora para o atual governante que, pós aprovação no Congresso do novo arcabouço. Segundo elemento, ele prevê já na sua redação mais de 12 possibilidades de não ser cumprido. E como é que funcionava antes? Quando você precisava, por qualquer razão, ultrapassar o teto de gastos, você tinha que justificar. Hoje o governo pode justificar. Antes ele devia justificar. E a gente sabe como é que funciona isso em governo. Quando você deve, você precisa explicar. Se você só pode, talvez você não explique. E o terceiro elemento, que esse talvez o mais importante de todos, é que na lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, como é que funcionava antes, né? Antes da proposta nova. Por exemplo, eu tinha lá no orçamento que eu ia gastar 10 bilhões na saúde. E por alguma razão, chega-se à conclusão que 10 bilhões será insuficiente para as demandas necessárias, por exemplo, até a própria pandemia. E eu tenho que aumentar esse orçamento para 5 bilhões. Isso em qualquer pasta, ok? Estou dando o exemplo da pasta de saúde. Como é que funcionava antes? Esses 5 bilhões, ele tinha que ter uma conta de compensação. Eu precisava tirar de outro lugar. Ou através de aumento de receita, criação de um novo imposto, ou um novo processo, um refis, ou um processo de aperto em relação à fiscalização. Enfim, como o governo ia tentar arrecadar mais para compensar aqueles 5 bilhões, ou corte em outra pasta. Se eu tinha lá 10 bilhões na saúde, 10 bilhões em educação, eu vou tirar parte da educação, parte de segurança e vou jogar aqui na saúde. Isso era necessário fazer. A partir do novo arcabouço, não é mais necessário fazer isso. Então, também temos um elemento bem importante aqui. E até o mercado já começou a apelidar, não é arcabouço fiscal, é peneira fiscal, né? Porque ele criou muitas possibilidades do governo simplesmente poder aumentar os seus gastos sem contrapartida. E o último elemento, e talvez o mais importante de todos, é que essa peça, para funcionar, e o governo zerar o déficit lá em 2025, conforme a promessa, nós temos que ter um aumento nas receitas na ordem de 7% a 8%. Então vocês imaginem o seguinte, nós temos que dar um jeito de arrecadar mais e nós temos que dar um jeito dos gastos entrarem dentro do orçamento. Mas se não entrarem, eu não preciso justificar tanto assim. Então eu vou ter que continuar aumentando aqui para esse déficit zerar. Qual é que é a conclusão que eu chego a priori? A primeira delas, óbvia, de alguma forma vai aumentar imposto. Dificilmente a gente vai conseguir cumprir essa pauta de 7% a 8% de aumento na receita sem criar alguma forma de aumentar imposto. E segundo, como a gente já viu milhares de vezes, milhares de anos, quem é mais antigo já sabe disso, já conhece, dificilmente um governo consegue gastar menos. E se ele ainda não precisa dar explicação, muito mais, né? E aí eu só queria chamar a atenção em relação a por que os mercados sentiram um pouco mais essa semana. Não é só ligado à questão do arcabouço em si, que
traz essas pequenas armadilhas aí escondidas. Mas na questão do GSI, que foi o tema provavelmente dos últimos 2 dias, sai CPMI, não sai, vídeo vazado lá na CNN, do general, aquela coisa toda, governo incriminado. O principal elemento aqui não é o fato em si, né? O fato em si até nem é tão importante. Mas todo esse barulho, toda essa confusão que faz lá dentro do Congresso vai possivelmente atrapalhar a votação do arcabouço. E é isso que o mercado se preocupa. Então, baseado nisso, não foi o fato em si do GSI, né, mas a consequência dele na votação do arcabouço fiscal. Então, acho que isso a gente tem que levar em conta, tem que ficar bastante... eu gostaria de deixar registrado aqui para vocês. Mas vamos ver o que vai acontecer. Ainda temos uma semana um pouco mais curta, né? Temos feriado amanhã. E na semana que vem teremos uma semana intensa. Talvez eu me obrigue aqui a fazer um novo vídeo para vocês para passar algum tipo de atualização. E antes de encerrar, né? Ontem eu estava batendo um papo com o Mauro Slom, né, no evento da CI, do Dinner Talk. E eu queria mandar um abraço pro seu Dante, né? Por que eu tô mandando esse abraço? Porque o seu Dante perguntou pro Mauro quando é que eu ia gravar um novo vídeo, né? E eu digo, olha, casualmente estou gravando nessa quinta-feira. Ele disse, não, porque ele adora ouvir teus comentários, né? Então, pô, fiquei muito feliz, seu Dante. O senhor está aproveitando aqui o conteúdo que a gente está criando. Queria então lhe mandar um abraço com todo carinho, muito especial aí por estar nos prestigiando. E, obviamente, a todos os outros ouvintes e assistentes aqui, seja pelo canal que vocês estão nos vendo e nos prestigiando. A gente espera que sempre esse conteúdo tenha algum tipo de utilidade a todos. Então, eu gostaria de desejar um ótimo feriado, né, um feriado estendido aí a todos, um bom descanso e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!